Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui mais uma vez para nós darmos aí início a um projeto que há um bom tempo eu já gostaria de fazer, que fosse um curso em que a gente conseguisse explicar para você toda a experiência que a gente teve aí ao longo dessa trajetória de mais de 30 aprovações em concurso público e te dar autonomia para conseguir gerenciar o teu estudo, escolher a melhor área para estudo, entender o quão bem você precisa ir em cada disciplina para que você chegue numa prova competitiva. Aí vai passar, inclusive, por questões psicológicas, que eu vejo muita gente, às vezes, comentar sobre como ter constância nos estudos. Então, tudo isso eu acabei reunindo em um único conteúdo para que pudesse oferecer para você essa autonomia aí e você ser um concurseiro pronto, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Farias, eu sou servidor público, trabalho na Polícia Penal do Estado de Santa Catarina. Gente, muito bem. Vamos lá, o que a gente vai acabar abordando, tá? Nesse nosso curso, a gente vai ter os encontros iniciais explicando para você o que a gente vai introduzir aí hoje, que é como mensurar o grau de dificuldade de um concurso público, tá? Como é que você vai atrás dessas informações aí para entender um pouquinho onde você está entrando, tá? A gente vai aí em outros blocos colocar para você também como que você escolhe a tua área de atuação em concurso público. Você vai ver que a gente tem uma certa espinha dorsal de disciplinas que a gente deve seguir. Essas disciplinas, com raríssimas exceções, elas caem em praticamente todos os concursos. E por que não? Já estar com elas dominadas e depois, quando você precisar ir para essa ramificação escolhendo a tua área, essa espinha dorsal ela já vai estar aí plenamente vista, tá bom? A gente vai ver também, já de cara, quais são os pré-requisitos para que você seja aprovado nesse concurso que você vai escolher. Sim, a gente tem alguns pré-requisitos que, logicamente, sem eles, você acaba abrindo mão da tua aprovação. Às vezes a gente não se dá conta nisso e acaba, às vezes, gerando uma expectativa de aprovação que ela acaba não vindo, só que ela era totalmente previsível. E aí geram outras situações que é um tópico que a gente vai explorar. Será que vale a pena ou não você gastar dinheiro para fazer determinado concurso, determinada prova? Às vezes você vai fazer um concurso aí que está a 500 quilômetros de distância de onde você mora e vai incorrer em custos, né? Então a gente tem que saber mensurar, saber entender quando que a gente está bem para a realização dessa prova. Outro detalhe, aí a gente já fazendo um spoiler em cima disso, que a gente vai aprender a criar o próprio cronograma de estudos, tá? Esse cronograma de estudos, de uma forma bem rápida, tudo que eu passar aqui para vocês a gente vai aprender na prática, e lógico que a gente vai usar como exemplo o aproveitamento de concursos da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e da SUSEP. Concursos que devem acontecer aí em sequência e como é a estratégia indicada para que você obtenha aprovação. Concursos que eles tenham uma espinha dorsal parecida, alguns conteúdos aí que são comuns entre eles e que você consiga aproveitar de um concurso para outro. E você vai entender quanto tempo você precisa para estar preparado para esse concurso. Você vai conseguir fazer, após essa análise, inclusive esse material, gente, dessas disciplinas, essas leis que vão cair nesses concursos, eu vou passar para você e aí eu vou ensinar para você como é que você faz as anotações, como é que você trabalha para memorizar a maior quantidade de informações possível que tiver nessas leis, tá? A gente vai fazer também uma análise aí sobre alguns concursos
para entender se ele é um concurso mais literal, copia e cola da lei, ou se ele é um concurso jurisprudencial, tá? Que ele tem uma certa carga jurisprudencial aí dentro das questões, que ele tem uma certa doutrina, que ele aborda pensamentos de autores, que ele cria alguma situação fática ali no meio, um cenário hipotético para que você discorra em cima daquele cenário, você consiga marcar a alternativa correta. Outros não, outros são bem literais, isso aí logicamente que tem uma diferença muito grande na forma de estudo, tá? Outra coisa importante, gente, no decorrer do estudo, eu vou indicar a vocês o que eu vejo como material de estudo eficaz para cada tipo de concurso. Então eu vou abordar com vocês Polícia Civil e SUSEP, que é praticamente o mesmo nicho, e também concursos aí de prefeitura. Tá? Como é que a gente se prepara para um concurso de prefeitura? Ele tem algumas peculiaridades, às vezes ele não é tão fácil quanto se imagina, e às vezes ele é inclusive mais difícil do que concursos estaduais. Concurso estadual paga mais? Nem sempre. Tá? Às vezes a gente tem aí concursos de prefeitura, principalmente voltados aí para o poder legislativo, câmaras de vereadores, que pagam mais e às vezes muito mais do que concursos aí a nível estadual, tá? Então, a gente vai andar por diversos tópicos aí para que você consiga aí ter autonomia no teu estudo, tá bom? Mas beleza, gente. Outro detalhe, tá? Se você for adquirir esse curso, inclusive o link dele está aqui embaixo, um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp promocional e o link do curso, tá? Você pode entrar no link aqui embaixo, o link do WhatsApp. Se esse link estiver ativo, ao entrar ali, logo você vai receber um código promocional para que você consiga aí obter 50% aí de desconto, tá bom? Esse desconto, gente, ele vai até o dia 8 de setembro, tá bom? E é limitado a algumas unidades, então corre aí que dá tempo, tá? Gente, vamos lá, vamos para a prática, tá? A primeira coisa que a gente tem que analisar, e é um erro que muita gente, concurseiro iniciante, incorre nesse erro, é achar que determinado concurso a gente estuda especificamente pelo cargo, quando o que mais faz diferença é a banca organizadora, tá? Exemplo muito claro, e eu vou trazer aqui, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, e vou trazer aqui também a Fundatec, tá? Vou trazer alguns resultados aí de classificação para que você entenda um pouquinho o que eu quero dizer com entender o grau de dificuldade do concurso que você irá fazer. Isso aí vai influenciar muito nos pré-requisitos de aprovação, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ver se eu consigo fazer aqui uma alteração. Eu vou fazer uma alteração aqui praticamente ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Deixa eu ver o que a gente vai ter aqui. Aqui. Só um minutinho, gente. Vou fazer uma alteração aqui praticamente ao vivo, que eu havia, inclusive, esquecido de fazer. Show de bola, vai dar certo. Ok, show. Olha só, gente, eu vou trazer aqui para vocês. Só que vai ter que dar certo aqui também, né? Eu vou trazer aqui para vocês... Pô, antes eu tinha feito, tinha dado certinho. Aqui. Gente, eu vou trazer para vocês aqui, para que vocês tenham uma noção.
alguns concursos, e o que primeiro que a gente vai trabalhar, eu quero que vocês analisem esse concurso que ele foi do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tá? Eu vou pegar aqui o cargo de técnico judiciário auxiliar, tá? E a gente pode ver que o primeiro colocado, região de Curitibanos aqui, acho que deve ter outras regiões aqui. Deixa eu ver se tem mais técnico. Lages. Tá, pode ser. Vou pegar Lages, que é uma cidade maior. Deixa eu ver se a gente tem Florianópolis aqui. Jaraguá do Sul é grande. Joinville é grande também. Caraca, Joinville tem muita gente. Acho que eu vou pegar Joinville mesmo. Pode ser essa aqui, tá? Da Secretaria do Tribunal de Justiça. Técnico Judiciário Auxiliar, que pegou uma nota até, inclusive, mais alta. Até teve destoou um pouquinho aqui, mas tudo bem. Olha só, gente. Primeira colocada, tá? É Ana Carolina Zandomênico de Souza. E aqui nós temos a pontuação dela em língua portuguesa. Essa era uma prova, gente, de 80 questões, tá? Ela ficou com uma nota 72. Eu vou pegar uma outra aqui de Joaçaba, só para você ter uma ideia. Joaçaba, o primeiro colocado, ficou, olha aqui, ó, com 69 pontos, tá? De 80 que se poderia fazer. Vamos pegar aqui Joinville, que também é uma cidade grande. Pô, é que tem mais gente aqui. Vamos pegar Joinville, 70 pontos. Tá? Ou seja, esse candidato que ficou em primeiro lugar, ele fez aqui um pouquinho menos de 90%. E eu quero que você analise o seguinte, veja aqui língua portuguesa, e nós temos 16 pontos aqui, o segundo já fez 19, o terceiro fez 19, a gente teve aqui, ó, um cara que fez, Cíntia, uma mulher que fez 20 pontos. Aí você imagina assim, poxa, quantas questões de língua portuguesa era esse concurso? Vamos lá. Nós temos aqui a prova que foi aplicada e veja, a prova aplicada pela FGV, que de língua portuguesa, gente, nós tivemos, olha só, 25 pontos, 25 questões, tá? Então são 25 questões de língua portuguesa e se a gente for analisar aqui, ninguém gabaritou, ninguém chegou nem perto de gabaritar essa prova da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver se Jaraguá teve alguém aqui, gente. Jaraguá, não, ó, tudo 19. Vamos dar uma olhadinha em Lages aqui, que tem bastante gente. Lages, olha só, ninguém gabaritou. Ou seja, a gente já consegue ter um parâmetro aqui, tá? A gente já consegue ter um parâmetro que em provas da Fundação Getúlio Vargas eram 25 questões, primeiros colocados ali ficaram com 20. Se você fizer 75%, 80% das questões de português, você está no céu, tá? Então, se for 10 questões de língua portuguesa, se você fizer 7 questões, cara, você está com média de aprovação pensando em língua portuguesa. No que recai isso? Que caso, tá, você vai fazer algum concurso e você vai fazer as questões de língua portuguesa, não se apavore por, às vezes, não ter um rendimento tão bom. Lógico que, quando nós falamos em uma Fundação Getúlio Vargas, você vai pegar uma língua portuguesa extremamente técnica, tá? Você pode pegar a primeira questão, eu não vou fazer ela aqui porque não é nosso objetivo, mas você pode dar um pause aí só para analisar a questão e tentar ver se você chega a alguma conclusão dela, você vai ver que ela já é de um nível técnico mais apurado, tá? Outras informações que nós temos aqui. Assim, gente, nós temos legislação interna, não 15 questões, tá? Aqui mais dentro.
Primeiros colocados aqui, ó, 14 pontos, o segundo até já fez 10, tá? E veja que de 15 questões, ninguém gabaritou também, tá? Ninguém gabaritou também. O Tribunal de Justiça é dividido por regiões, né? Dividido por regiões. E a gente pode analisar aqui, gente, essa página, ela tem, vamos lá, deve ter aqui, nossa, tem bastante. Vamos supor que tem uns 40 por página aqui, gente. Vamos ver. O cara que ficou mais ou menos ali pela posição 50, Gustavo, ele ficou com 55 pontos. Ele ficou com 55 pontos de 80. Tá? Então ele ficou com 55 pontos de 80. Ou seja, é uma posição que, dependendo da quantidade de chamadas, aí pode dar uma vaga para ele, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o cara que ficou mais ou menos ali em 30º. Vamos pegar em 15º, tá? Que aí ele vai ter uma vaga praticamente garantida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... A Chayane, tá? Vamos pegar aqui, ó. Chayane de Souza. 62 de 80, tá? Então, isso vai te dar um parâmetro legal para que você consiga ter uma análise de como que você precisa ir, tá? Ela aqui, ó, de 25 fez 15 língua portuguesa. De legislação interna, tá? Que é regimento interno, tá? O plano de carreiras aí do TJ, de 15 ela fez 13. E a legislação, conhecimentos específicos aqui, que vai entrar muito processo civil, direito civil, processo penal, direito penal, de 40 ela fez 34. Então veja que nós já temos aí uma banca muito mais rebuscada, uma banca muito mais complexa, tá? Perceba que quando nós estamos falando de uma Fundação Getúlio Vargas, a língua portuguesa, caso você seja muito bom em língua portuguesa, você tem uma margem para pular lá na frente. Quem fez 15 de 25 acabou aí sendo aprovado. E veja aqui, quando a gente vai falar aqui em conhecimentos específicos, a galera vai muito bem, tá? Tem alguns aqui que fizeram 32, 31, mas mesmo assim, quem fez 31 fez mais de 75%. Da parte de conhecimentos específicos, tá? Então é algo que a gente tem que analisar e saber que, se eu errar alguma coisa, que eu erre em língua portuguesa, que tem uma margem para erro, né? Tem gente que fez pouquinho mais da metade de língua portuguesa e entrou. Agora, eu não posso ir mal em conhecimentos específicos. Se a gente for fazer uma análise, por exemplo, eu sei que é o chão de muita gente aí, tá? Da Guarda Municipal de Porto Alegre, e vamos pegar assim, ó, em uma classificação que permitisse com tranquilidade a chamada. Eu não tô aqui me detendo a quantidade de vagas que foram ofertadas para esse cargo, tá? Eu tô me detendo aqui a como está acontecendo hoje em dia, a minha concorrência, tá? E vamos pegar assim, ó. Vamos pegar aqui que eu esteja trabalhando com 80. Cara, eu vou até trabalhar com menos, tá? Com 50 convocados, porque de repente a tua cidade ela pode ser menor e a gente tem que trabalhar com a pior possibilidade possível. Vamos supor aqui, ó, que para que a gente garanta uma chamada, nós tenhamos que ficar na posição aí até 50. Vai ter TAF, né? Vamos aumentar um pouquinho, até a posição de número 70, tá? Ou seja, esse cara, ele tirou 91. E agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada aqui, ó, em quem tirou 91, que é as notas. Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguém que tirou 90, 91, mais ou menos isso, tá? Eu tenho aqui, ó, a coluna de notas
de conhecimentos específicos. Lembrando que todas essas informações você sempre vai achar na página de concurso da banca organizadora. Tá? Algumas podem dar um trabalhinho um pouquinho maior para você achar, mas na maioria das vezes essa informação aí ela é bem acessível. Tá? Olha só, uma galera com nota abaixo, que é o normal, né, gente? A maioria vai fazer o concurso ali, não vai tão bem. Tá até difícil pra gente achar alguém aí com nota perto de 90. Mas a gente vai achar. Vamos lá. 60, 54, 70. O que é que a gente vai fazer? A gente vai localizar alguém com uma nota alta aqui para ver quantos acertos essa pessoa fez aí em língua portuguesa, nas demais disciplinas, para eu ter um comparativo de como que eu devo ir, tá? Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse atalho você deve saber, tá? Eu vou dar um Ctrl F aqui. Eu vou botar 90,00. Ele vai buscar tudo que tem 90 dentro da página que já localizou, tá? 90. O Eduardo Matias Cardoso, ele acertou 90. Fez 90 pontos, tá? Desses 90, gente, ele fez 10 em língua portuguesa, certo? De 10 questões. Veja que aqui mesmo ó, a gente tem alguém com 79 que gabaritou também em língua portuguesa. O que é que eu quero dizer com isso? Língua portuguesa você precisa ir bem, tá? Você precisa ir bem. Nós temos aqui, entre esses dois, e agora, bom, mas vai dar para eu voltar, deixa eu ver o que é aqui. Língua portuguesa, legislação, informática e conhecimentos específicos. Tá, vamos pegar um outro que tirou 90 aqui, tá? Ó. Legislação, informática e conhecimentos específicos. Gente, esses conhecimentos específicos aqui, ó, nós tínhamos 40 questões, cada uma delas valendo 2 pontos, tá? Ou seja, a nota máxima aqui, ela poderia ser 80, tá? Ela poderia ser 80. Esse cara aqui, ó, esse cara não, né? Pode ser até o Jonathan aqui, gente, ó. Ele errou 6 aqui, em legislação específica. Em informática ele errou 2, tá? Em legislação, deve ser a municipal, que ele errou 1 e errou 1 em língua portuguesa, para atingir 74 pontos, tá? Quem fez 90 errou 1 em língua portuguesa, errou 1 em a legislação municipal, errou 2 em informática e errou 6 aqui, tá? Errou 6 aqui. O Jonathan fez 90 também, né? Foi a mesma coisa. Então, o que a gente tem que entender aqui, ó? Que quem atinge 90, gente, você não pode, de forma alguma, abdicar de você estar bem em língua portuguesa. Enquanto que, se a gente for trabalhar com uma Fundação Getúlio Vargas, você tem que estar muito bem, mas se admite alguns erros. A gente tratando da Fundatec, é impossível que você vá fazer uma prova e você se permita que você acerte menos de 9. Vamos pegar quem fez 8 aqui, gente, ó, 8, 60 pontos, tá? 8 aqui. Esse aqui, olha o diferencial aqui, gente. Até a gente pode contrabalancear, tá? 8, só que vai precisar praticamente gabaritar aqui a parte de legislação específica, tá? A gente já vai entrando aqui num outro tópico que a gente vai trabalhar, que é como que a gente analisa as disciplinas que eu preciso dar maior ênfase. E aqui fica muito claro que é língua portuguesa e conhecimentos específicos, tá?
Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. 90 pontos, fez nota 9 em língua portuguesa, 74, errou 6 aqui, das 40, errou apenas 6 em conhecimentos específicos, tá? Vamos pegar mais alguém aqui. Ó, aqui já gabaritou língua portuguesa, errou 6 também. Errou 6 não, né? Errou 3 em legislação específica, cada questão vale 2 pontos, né? Perdeu 6 pontos aqui. E das 5 aqui, fez 3 e fez 3, tá? Então, assim, gente, gabaritou a língua portuguesa. De 40 questões, fez 37 em legislação, tá? Vamos pegar mais alguém aqui. Ó, essa aqui, ó, já fez 90 pontos, errou 4 das 40, tá? Cada questão valia 2 pontos, então ela perdeu 8 pontos aqui, a nota máxima era 80, né? Língua portuguesa gabaritou. Então veja que é uma nota muito alta em conhecimentos específicos. Eu já vou entrar na SUSEP, tá? Pra gente entender um pouquinho como foi a última SUSEP. Gente, o resumo da obra. Hoje em dia é praticamente impossível você fazer um concurso que você queira ser aprovado sem estar muito bem em língua portuguesa e sem praticamente gabaritar a parte de legislação específica, tá? Você sempre vai ter algumas questões ali no meio, sempre não, né? Mas na maioria das vezes você vai ter algumas questões ali no meio, dessas que a galera errou, que são passíveis de recurso, que tem 2 respostas, e aí dá essa quebra, dá essa caída aí na nota, tá? Então, assim, quando você olha um edital e você pega lá direitos humanos, inquérito, Lei Maria da Penha, você pega mais uma parte lá, excludente de ilicitude, aí você vai pegar direito administrativo, direito constitucional, que a gente chama de legislação extravagante. Estou falando isso tudo muito na parte aqui de uma prova de uma polícia municipal, tá? De uma guarda municipal ou até cargos policiais. Mas isso não exclui, inclusive, concursos municipais, que você precisa pegar a legislação específica e praticamente gabaritar, tá? Hoje em dia eu me atrevo a falar para você que é rasgar dinheiro, eu vou falar isso mais na frente à medida que a gente for construindo, que é rasgar dinheiro, às vezes você ir fazer uma prova, hoje em dia, 2025, se você não estiver muito bem nessas disciplinas. Professor, mas eu fiz a Brigada Militar. Brigada Militar é outro mundo, tá? É outro mundo. Esqueça a experiência que se teve em Brigada Militar, e o meu objetivo aqui, gente, é jogar a real para você de o quão bem você precisa ir em uma prova para que você busque a vaga. Lógico, tá? A gente pode ter a situação de você ser chamado lá embaixo, tá? Vamos pegar aqui, ó, concurso andou demais e chamaram 360, você ficou com a nota 80, tá? E com a nota 80, vamos lá, vamos pegar uma nota 80 aqui. Uma nota 80, você até admite aqui, ó, alguém que tirou 6 em língua portuguesa, e das 40 questões, essa pessoa aqui, 40 questões de legislação específica, ela errou 6, tá? É uma nota boa na específica, tá? Vamos pegar uma outra aqui. 80, praticamente a mesma coisa, tá? Ela se admitiu errar um pouquinho mais. Olha aqui, ó, uma pessoa que ela fez 8 em língua portuguesa e fez aqui
errou 6 também das 40 de legislação específica, tá? Então veja que legislação específica você tem que fazer aí mais ou menos, num cenário desse aí, 20%, aliás, 80% de acerto, você pode errar 20%, tá? Isso num cenário que se chame bastante gente. O que eu quero deixar muito claro para você é que os cenários que a gente vai construir aqui são cenários que te garantam aprovação, ou que te deixam muito perto de aprovação, tá? Não adianta a gente ir lá fazer essa prova pensando assim, tipo, pô, se eu for meia boca, dá tranquilo e vai que eu entre. É comum eu receber assim, professor, eu tenho uma prova que eu vi que eu gostei, que ela é lá em Chapecó, eu moro em Porto Alegre. Para eu ir até Chapecó, e se você vai para fazer uma prova para valer, é bom que você pose antes no lugar, eu diria que é fundamental, você vai gastar aí mais ou menos, no mínimo, uns R$800, bem no mínimo, tá? E às vezes é complicado, então você tem que ir para valer, tá? Você não adianta você ir meia boca contando com a sorte, tá? Vamos dar mais uma olhadinha, e eu quero trazer para vocês aqui agora o concurso da SUSEP, e que é uma mega oportunidade, por isso que a gente também vai dar muito exemplo em cima da Fundatec. Nós temos aqui, gente, agente penitenciário administrativo, não é o que eu quero. Eu quero o agente penitenciário, que logo deve ir aí para a polícia penal, né, ser chamado de policial penal, deve ter aí, inclusive, uma melhoria na remuneração, tá? E se a gente for analisar, o que é que a gente tem aqui, ó? Nós temos a seguinte ordem, tá? O número de inscrição, nota, tá? Deixa eu aumentar aqui para você. Número de inscrição, nota e posição. Veja que nós temos aqui o primeiro colocado com nota 91,25. E eu vou pegar aqui, gente, vamos lá para uma posição lá embaixo. Vamos para a posição 1000. Aqui eu estou na 767. Posição 767, posição 900. Vamos lá, pode ser por aqui. Posição 1019, nós temos aqui ó, o Sandro Benhur Simões Lauriente, tá? E ele fez 71,25 a nota dele, tá? Veja que já é uma nota que ela te dá uma possibilidade aí mais tranquila, mais factível, devido à quantidade de chamadas, né? O concurso aí que tem TAF também, tem algumas fases aí um pouco mais severas, né? Para que você consiga aprovação. Então, por isso que a gente fala que esses concursos, concursos policiais, eles têm esse diferencial de te dar uma possibilidade maior de aprovação, tendo em vista essas fases como o TAF, o psicotécnico e outras demais, tá? Esse concurso, gente, vamos guardar aqui, ó, posição de número, vamos pegar o 1000 aqui, 71,25 também, tá? 71,25. Esse concurso ele aconteceu em 2022. É lógico, e eu sempre trato muito isso, que nessa época, tá, gente? De 2022 para 2025, a tendência é que nós tenhamos a tendência é legal que a gente jogue para cima um pouquinho essa nota, tá? Em alguns concursos isso ocorre, em outros não, devido à pandemia que segurou um pouquinho essa nota aí. Mas jogue assim, ó, 75% para que você entre em uma SUSEP, tá? Pronto. Você tem agora um parâmetro para que você consiga saber se é factível, se para você está em um momento e um tempo hábil para você atingir essa nota, tá? Eu vejo muita gente assim, ó, que
tá ali fazendo os seus 60% em questões e não evolui nisso. A gente vai trabalhar muito para que isso ocorra também. Mas você começa a entender o quanto que você precisa subir, tá? O ideal seria que você tivesse ali, foi Fundatec, tá? Essa banca organizadora. Que você chegasse ali a uns 80%, 80 e pouco. Tá? Isso, inclusive, vai diminuir a possibilidade de, na prova, te dar um nervosismo, porque você sabe que você está indo lá bem, tá? Para que você, quando atingir 80%, você aí chegue lá tranquilo e saiba assim, de, pô, é sentar, fazer o que é para ser feito que vai dar certo. Tá, gente? Então é isso, tá? Toda essa análise aqui, eu trouxe algumas bancas, mas é importante aí que você faça essa análise com outras bancas organizadoras também, tá? Eu vou dar só um outro exemplo aqui. Eu acompanhei alguns concursos em que a gente tinha, assim, por exemplo, 6 vagas, 7 vagas, 10 vagas, e uma nota de corte, inclusive a gente tratando de Fundatec, ficava lá em 96, 98, tá? E nesses casos, que é um outro tema que a gente vai trabalhar em seguida, que é sobre negligenciar disciplinas, nesses casos, veja que você não tem margem para deixar nenhuma disciplina de fora. Nenhuma. Porque tu tem que acertar tudo. Tá? Quando a gente trabalha com um concurso que não chega a uma nota de 80, tu não precisa chegar a uma nota de 80, você até pode pensar em deixar alguma lei, não disciplina, alguma lei de fora, pelo histórico de não ser cobrado isso. Porque se você errar uma, você não vai perder a tua vaga. Mas, se você tiver um concurso que a nota de corte seja muito alta, vamos pegar uma guarda municipal, por exemplo, que lá tenha poucas vagas diretas, você tem que praticamente gabaritar isso aí, tá? Então, gente, notícia boa e notícia ruim. O sarrafo é alto. Notícia boa. Dá para chegar. Te garanto que dá para chegar. Quando nós estivermos ali na parte de técnicas de estudo, você vai perceber que algumas coisas elas clarificam demais a tua possibilidade de evolução, tá? Então, parece complicado porque às vezes a galera tá numa trava dos 60%, dos 65%, mas dá para chegar, tá? Professor, eu acho que eu não tô tão bem. Eu tô ali batendo no 60%. Foca, SUSEP. A gente vai passar um pouco aí pela Polícia Civil também. Foca a SUSEP, porque a quantidade de vagas é muito alta. Você vai ganhando essa casca de como fazer o estudo para que você consiga atingir lá o próximo a gabaritar uma prova e você consiga estar competitivo, inclusive, para as outras demais provas. Mas eu vejo como um pré-requisito aí uma SUSEP. Por isso que o nosso modelo do curso ele se baseia com foco na SUSEP. Professor, eu não tenho a SUSEP não vai sair agora, já aconteceu a SUSEP. Você está entendendo mais ou menos o modelo que a gente vai precisar chegar. O ideal é que você tenha 2 concursos com a mesma espinha dorsal. Se você não teve ainda, você vai ter logo em seguida, ou logo antes, ou logo depois dessa, uma aula em que a gente vai comentar com você sobre as áreas de atuação, tá? Para que você defina uma área. E essa área vai permitir que você consiga colocar um concurso depois do outro com a mesma espinha dorsal de disciplinas. Que eles carreguem praticamente a mesma estrutura. E um vai trabalhando para o outro. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro, então, como é que a gente vai analisar o grau de dificuldade do concurso, quanto que eu devo chegar para conseguir sonhar e conquistar essa vaga. Isso vai te trazer aí uma visão mais clara sobre qual o rendimento que você precisa ter.
Tá certo, gente? Galera, então é isso. A gente se vê aí no nosso próximo vídeo. E para quem ainda não tem o curso, entra no link aqui embaixo, seja do nosso grupo do WhatsApp, seja do curso direto, tá? Talvez se você pegar até o dia 8 de setembro, você vai ter aí um desconto de 50% no nosso curso. Fechou? Forte abraço, até a próxima.